Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje eu vou trazer para vocês uma história assombrada de certa forma também, mas envolve uma bruxa chamada, conhecida na verdade como a Bruxa de São Sebastião, tá, gente? É uma história bem interessante, eu não conhecia, pesquisando, conheci, gostei e resolvi trazer para vocês e eu espero que vocês gostem, tá? É uma história bem complicada mesmo e com um final nada feliz. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, deixa o like, deixa o seu comentário. E assim, gente, não precisa ser um comentário extenso, pode ser um ponto, uma vírgula, um coraçãozinho, um like, um dislike, porque tudo isso o YouTube considera como um comentário e isso aumenta ainda mais o nosso engajamento, tá bom? Então eu conto muito com vocês para que vocês também comprem o nosso e-book que está num precinho bem acessível também. E se quiserem ser notificados por nós quando sai vídeo novo, eu convido vocês a entrarem no nosso grupo de WhatsApp, porque por lá eu sempre coloco quando sai vídeo novo, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Essa narrativa não é fruto da imaginação e nem se trata de uma lenda urbana. É, na verdade, uma breve biografia de uma senhora de engenho acusada de bruxaria justamente no período do Brasil colonial. Então, naquele tempo, qualquer mulher que mexesse com ervas, que mexesse com qualquer tipo de encantamento, digamos assim, mesmo que fosse para ajudar aquela pessoa que depois a acusaria, isso tudo era levado em consideração e elas eram chamadas de bruxas e muitas perderam a vida por causa disso. A Maria Perpétua, ela nasceu em Portugal no ano de 1790. Ela se casou muito jovem, com apenas 12 anos de idade, e não demorou muito para que ela ficasse viúva. Ela se casou na época, com 12 anos, com o senhor João Rodrigues da Siqueira, que era um homem que tinha bastante idade. Ele era um escrivão bem mais velho do que ela, que faleceu precocemente, deixando-a viúva e também deixando os bens para ela, ou seja, ela era uma mulher que ela já veio para o Brasil com bastante dinheiro no bolso. Após a morte do seu primeiro marido, ela decidiu migrar para o Brasil, onde contraiu novas núpcias, isso em 1810, com o senhor Antônio José Lisboa de Souza. Ele era um militar aposentado com quem ela teve um filho. Algumas fontes divergem a respeito desse filho que não é muito comentado, mas aonde eu pesquisei, as fontes que eu pesquisei sempre comentaram que ela teve um filho, um menino, com esse segundo casamento. Eles moravam na casa de São Matias, que ainda existe até hoje, tá, gente? É a sede da fazenda localizada em São Sebastião. Esse casarão, ele fica em frente à Praia da Feiticeira, que já recebeu esse nome após a morte dela. E as más línguas ou boas línguas, ninguém sabe ao certo, dizem que eles também ganhavam muito dinheiro na comercialização de pessoas escravizadas. O casal ele se estabeleceu na ilha de São Sebastião, localizada no litoral norte de São Paulo, e foi nesse local que a Maria Perpétua ela começou a se dedicar mais ao ocultismo, conquistando uma fortuna considerável por meio da prática de adivinhações, leitura de tarô e também na venda de poções amorosas. Ela era muito procurada por pessoas que queriam, porque queriam conquistar determinada pessoa, não conseguia da forma convencional, então a procuravam por causa disso e dizem que muitos feitiços dela davam bastante certo. Só que por causa desse entra e sai na casa dela, as pessoas elas já estavam desconfiadas. Ela também começou a atender piratas e beber com eles. E quando os piratas começaram a frequentar a casa dela, daí mesmo que a reputação dela não ficou muito boa e não é muito claro como era o comportamento do marido dela nisso tudo. Algumas teorias falam que ele deixava porque ela ganhava muito dinheiro, ela ganhava barris de dinheiro, ela era muito mais rica do que ele
e algumas línguas ali falam que talvez ele tenha deixado ela ganhar o dinheiro suficiente para depois esse dinheiro todo passar somente para ele. A sua reputação como uma excelente feiticeira não demorou muito para se espalhar por toda a região, e essa mulher começou a ter filas na porta da casa dela para que ela fizesse o atendimento. Gente que vinha de outras regiões, até mesmo de outros países, principalmente Portugal, souberam disso tudo, souberam que as mandingas que ela fazia dava certo e vieram para o Brasil atrás dela, e isso começou a deixar a população da região, principalmente a religião católica, muito desconfiada dessa mulher. Com o passar do tempo, essa notoriedade toda passou a incomodar os moradores da ilha, que ameaçaram denunciar Maria Perpétua às autoridades portuguesas, solicitando a sua prisão e também o seu exílio, ou seja, eles não queriam mais que ela ficasse naquela região. Em 1812, a Maria Perpétua ela foi formalmente acusada de bruxaria. Entre os que apresentaram acusações contra ela estava o capitão Domingos, um renomado comerciante de escravos da região, e talvez ele tenha tido também um motivo emocional para que isso acontecesse. De acordo com os relatos da época, Maria Perpétua ela teve uma desavença com a Joana, que era uma das escravizadas pertencentes ao capitão Domingos, e ela teria prometido se vingar da Joana. Dizem que João e a Joana se amavam muito, mas eles não poderiam se casar porque ele já era casado, e o preconceito da época também por ele ser um homem branco e ela ser uma mulher negra também pesou bastante para ele, mas dizem que essa fúria dele contra Maria Perpétua era justamente por causa da paixão que ele tinha pela Joana, e que infelizmente depois dessa briga ela foi adoecendo. Nenhum médico conseguiu descobrir o que ela tinha, simplesmente cerca de 4, 5 dias depois dessa discussão, ela faleceu, e para o senhor Domingos não teve outra. A culpada foi a Maria Perpétua, ela era uma bruxa, foi por isso que a Joana morreu, e o homem endoidou de um jeito e ele não conseguiu disfarçar o ódio que ele tinha por ela, e ele prometeu se vingar. Convencido de que Maria Perpétua havia lançado um feitiço contra a Joana, o capitão Domingos, ele acompanhado de outros moradores, ele denunciou a Maria Perpétua ao padre local. A acusação foi levada às autoridades superiores, é claro, chegando ao conhecimento do governador da capitania de São Paulo. Como parte dessa investigação, a residência de Maria Perpétua foi alvo de uma inspeção por parte de inspetores que seriam designados justamente por esse tipo de assunto, e o que eles encontraram lá não favoreceu ela em nada. Eles encontraram um grimório. Para quem não sabe, um grimório ele é um livro onde uma bruxa ela coloca os seus feitiços, ela coloca as suas anotações, e por causa disso eles já logo souberam, né, que ela era uma bruxa, e para piorar a situação dela, eles encontraram também uma orelha humana já bastante desidratada que ela também deixava perto desse grimório. Por essa razão, a Maria Perpétua ela foi presa e levada para a cadeia de São Vicente, mas devido à sua grande influência na região, ela foi liberada logo em seguida. Só que tempos depois, a Maria Perpétua ela foi denunciada por envenenamento e por vários outros casos também que envolviam bruxaria. Esse caso do envolvimento com o envenenamento, muita gente acredita que foi uma coisa forjada, quem sabe até pelo capitão Domingos, para que ela fosse de qualquer jeito condenada, porque esse homem tinha certeza que foi por causa do feitiço dela que o seu grande amor havia falecido. O processo de bruxaria foi iniciado pelo capitão Mor, Julião de Moura Negrão, marcando oficialmente a acusação que a história registra até hoje. Um detalhe: esse homem era extremamente amigo do capitão Domingos. Embora a história da Maria Perpétua esteja profundamente enraizada em eventos históricos e também acusações de bruxaria, porque essa mulher não foi uma lenda, como muita gente comenta, ela realmente existiu, tá? A gente tem documentos que eu vou deixar aqui para vocês no decorrer da história, que mostram o documento dela quando ela foi presa. Então, realmente,
ela mexia, isso é fato, ela mexia com coisas ocultas porque ela tinha esse grimório, estava anotado com a letra dela, muitas mandingas e muitas delas, segundo testemunhas, davam muito certo. Alguns relatos locais sugerem que o espírito dela ainda vaga pela região da ilha de São Sebastião e moradores e visitantes afirmam sentir uma presença misteriosa em áreas específicas da ilha, especialmente durante a noite, que essa mulher também estaria vestida de branco e com uma mancha vermelha do lado, porque ela acabou sendo ferida por lâmina pelo marido dela, tá? Então, o marido dela, por algum motivo ali, eles acabaram discutindo e muita gente acredita também que ele planejou tudo isso para poder ficar com os vários barris de dinheiro que ela tinha, porque ela ganhava tudo em moeda de prata e moeda de ouro. Ele também tinha bastante ciúme de um pirata chamado Borges, se eu não me engano, ou Gorges. Dizem que ela também teve um caso com esse homem, mas nada foi comprovado. E o que piorou bastante a situação da Maria Perpétua foi que ela bebia muito. Ela bebia muito com esses piratas e até onde se sabe o marido dela não se importava com isso porque o dinheiro falava mais alto. Entre os relatos mais comuns estão avistamentos de uma figura feminina vestida de branco ou com trajes muito antigos caminhando pelas praias desertas ou entre as ruínas dos antigos casarões. Algumas pessoas dizem ouvir sussurros ou risadas abafadas e quando estão sozinhas em trilhas ou próximo a áreas aonde a Maria Perpétua teria vivido, muita gente garante que é ela, porque ela era muito conhecida por ter uma aparência bastante exótica, tá? Ela tinha o cabelo muito preto e a pele dela era extremamente branca. Então ela tinha aquele contraste de Branca de Neve, era considerada uma mulher bastante bonita. Pelas figuras que tem dela hoje, não dá para saber exatamente como ela era, porque uma pintura é bastante diferente da outra. Mas tudo que se fala dela é que muitas mulheres tinham inveja da aparência que ela tinha. Há muita gente que fala também que quando vai visitar à noite, eles conseguem sentir uma barreira de ar quente e logo depois uma barreira de ar frio, como se tivesse alguma coisa na frente deles bloqueando a passagem. Então, logo depois também uma mulher de branco é vista, muita gente não fica para ver porque tem medo, mas é garantido por médiums que o espírito dela ainda está lá porque tem muitos mistérios que rondam a morte dela. Se essas aparições são frutos da imaginação ou ecos de uma vida passada por mistérios e tragédias, continua sendo um enigma que alimenta o fascínio pela figura da Maria Perpétua e mantém viva a memória da sua história na cultura local. Então, hoje ela faz parte realmente da história local. Ela é quase um folclore, só não é porque ela realmente existiu. Muita gente fala, isso é história, isso é balela, ela nunca existiu, mas não, há comprovantes em documentos históricos que essa mulher viveu, que ela foi presa, depois ela foi investigada de novo, e o marido dela sempre estava muito quieto nisso tudo, e todo o dinheiro que ela tinha arrecadado, e olha que não foi pouca coisa, porque os piratas pagavam muito bem em ouro para ela, em joias, em também em objetos que eram feitos de ouro e de prata, então ela tinha muito mais dinheiro do que o marido dela. Então, não dá para acusar ninguém, porque são pessoas que nós não conhecemos, pessoas do século passado. É muito fácil chegar aqui e falar que fulano era isso, o fulano era aquilo, mas você não conheceu ele. Você tem alguns fatos que são narrados em fatos históricos, esses que estão documentados, tudo bem. Agora, dizer que a pessoa tinha um temperamento diferente do que talvez outras falassem é um pouco demais. Então, a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente afirma no vídeo. Então, tudo isso que eu falei para vocês agora está em relatos escritos, tá, gente? Não foi coisa que eu escutei por aí e vim aqui e soltei para vocês só para ficar enchendo linguiça e o vídeo fica longo. Não é nada disso, até porque o vídeo vai ficar um pouco mais curto, mas uma coisa é fato, ela mexia com magia. Agora, por que que o marido dela fez o que fez? Talvez a gente nunca vai saber, mas todo mundo comentava que ele tinha, assim, muita coisa a ver, porque ele carregava, assim, o ouro. Ele ficou extremamente rico, se não me engano, até ele se mudou daquela região para que muita desconfiança ali não caísse sobre ele.
mas ele ficou muito rico por causa do dinheiro da sua falecida esposa, tá bom, gente? Eu achei essa história muito interessante porque ela fala sobre uma bruxa que não era brasileira, ela era portuguesa, mas ela veio para o Brasil, ela falava muito bem o português aqui do nosso país. Ela tinha muitas pessoas que ela ajudou, ela também era parteira. Muita gente falava mal dela, mas muita gente falava muito bem dela também. Então, eu quero que vocês deixem aqui para mim a opinião de vocês. Se ela realmente era uma pessoa boa, se ela era uma pessoa má, se realmente ela fazia tudo isso que disseram que ela fazia, mas o Grimório pode ter sido implantado na casa dela junto com essa orelha, como ela também pode ter tido tudo isso armazenado e feito ali a própria mão por ela, só que a letra era dela, então é muito difícil de acreditar que ela não tinha alguma coisa ligada ao ocultismo, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Por favor, comprem o nosso e-book e também se tornem membros aqui do canal, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. E deixem o seu comentário, porque isso ajuda muito o nosso engajamento, tá bom? Um beijo muito grande para cada um de vocês e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!